pedindo, Senhor, a tua graça e misericórdia. Senhor, nós oramos também pelos nossos familiares. Oramos, ó Pai, pelos nossos familiares, aquele que tem filho, filha, marido, esposa, que tem parentes, que tem filhos necessitados, que tem alguém nesse momento que o seu coração preocupa, que o seu coração está preocupado com esta pessoa, alguém da família, alguém conhecido, amigo, parente. Nós também oramos por essas pessoas, oramos por esses irmãos também, oramos por essas irmãs, que a graça bendita do Senhor possa vir, Senhor Deus, no auxílio das necessidades para cada uma dessas pessoas, porque sabemos que o Senhor é Deus e que o Senhor tem o cuidado de cada um de nós. Ó Deus, abençoa cada um, confirma a tua palavra, as tuas bênçãos no coração de cada um. Nessa noite, Pai, pedimos as bênçãos do Senhor Jesus Cristo, confortando o coração desesperado, preocupado. Ó Deus, que o Senhor possa dar, Senhor, o alívio, o descanso, meu Pai. Ajuda esse irmão, essa irmã, para manter na tua presença, abrindo também a porta do emprego para quem está desempregado. Senhor dos céus, aqueles que têm alguma coisa na justiça, alguma pendência, que está lutando e brigando, buscando. Ó Deus, tem misericórdia, abre as portas, Senhor. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor abre porta onde não há porta, mas quando o Senhor quer fechar, também ninguém abre. Ajuda, Senhor, a cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. Muito bem, nós vamos ler as Escrituras no livro de São João, capítulo 10, versículo 9, 10 e 11. No livro de São João, vamos falar um pouquinho sobre por que Satanás veio e por que Jesus veio. Num só versículo, que é o versículo 10, vai falar dos dois. Um veio para uma coisa e o outro veio para outra coisa. Então Satanás veio para algo, fazer algo, e Jesus veio para algo também para fazer algo. Vamos lá. No livro de São João, capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar e matar e destruir. Isso é para que o diabo veio. Satanás veio para isso. Quem está entendendo? Satanás veio para isso. Mas também Jesus veio. Ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Vejam bem, Satanás veio para alguma coisa, para fazer algo, e Jesus veio também para fazer também algo. Vamos ler novamente o versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Senhor Deus, diante do Senhor nós temos essa porção da Escritura, essa porção da palavra. E cremos, ó Pai, que o Senhor está aqui para nos ajudar e nos abençoar. Estamos aproximando da Santa Ceia, a ceia do Senhor, neste fim de semana, para a graça e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Para a graça pertencente a nós e para a glória pertencente ao Senhor. Ajuda-nos mais uma vez. Eu peço, meu Pai, que o Senhor nos alimente, nos inspire e nos dê uma boa porção da tua palavra, e
que possamos sair daqui curados, libertados, possamos sair daqui, Senhor, renovados, o nosso coração queimando na graça do Senhor, quando o Senhor fala conosco. Ajuda-nos mais uma vez, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Muito bem, graças a Deus. Domingo nós teremos a ceia, a Santa Ceia do Senhor, dia 11 de agosto, às 18 horas em Sarzedo. Como sempre, os irmãos já sabem do itinerário, do horário. A van vai estar pegando aqui os irmãos às 16 horas e 30 minutos, passando por Citrolândia, pegando outros irmãos indo direto para Sarzedo, onde nós estaremos iniciando o culto de Santa Ceia às 18 horas. Amém? Às 18 horas, lembrando-nos do Senhor na Santa Ceia. Amém. Glória a Deus por isso. Não sei quantas nós teremos, não sei quantas ceias nós teremos daqui para frente. Talvez não tenhamos nem essa. Só Deus sabe. Só Deus conhece. Mas de certo, o profeta Irmão Branham disse que todo cristão que vai, que deve, que vai no arrebatamento, tem que estar atualizado com a Santa Ceia. Amém? Glória a Deus por isso. Nós estamos com a rádio no ar, tivemos alguns dias com alguns problemas, mas quem está ouvindo está pegando bem no local onde você está. Aonde? Levanta a mão. A irmã também está pegando bem, mamar. Está caindo um pouquinho. Internet? O FM, né? Está certo. Mas graças a Deus, nós vamos procurar cada vez mais tentando, porque, como diz, né, não é uma rádio profissional. Rádio profissional demanda aparelhos de última geração, demanda muita coisa. Mas como é coisa caseira, então nós temos que nos se virar com o que nós temos, né? Tentar fazer o melhor para poder divulgar a palavra de Deus. Muito bem. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu sei que muitos pregadores, muitos pastores, desde quando isso foi escrito em São João, eu creio que esses 2000 anos, muitos pregadores, ou até mesmo hoje, quem sabe em alguma igreja evangélica, em algum púlpito denominacional, abriram também a mesma escritura que nós acabamos de ler, para eles ministrarem na sua igreja. E de tantas e formas que foram pregadas sobre isso. Evidentemente que eu creio que muitos pregadores, inspirados pelo Espírito Santo, falou sobre essa passagem. Pregaram sobre esse tema, usaram essa escritura para dar então uma ênfase aos seus sermões, para ajudar seu povo, melhor dizendo, né? Mas Deus dá o Espírito Santo sob medida. E nós não temos inspiração própria. A nossa inspiração vem de Deus. Amém. Nós temos algo que Deus nos dá para poder tomar aquilo que já é escrito, já está escrito, e de uma forma inspirada, se for realmente a inspiração do Espírito Santo, não fazer com que o assunto e a escritura choque com outras escrituras. Porque a inspiração, ela é importante para tomar as coisas que são vindas de Deus. O que é uma inspiração? Inspiração é uma coisa que vem, é uma coisa que está vindo. A inspiração pode vir de dois lugares. Ela pode vir da sétima dimensão, que é o céu, que é onde Deus está, e pode vir da quinta dimensão,
que é o inferno, que é onde Satanás tem nas suas milíades. E, no entanto, a inspiração, ela vem desses dois lugares. Quando a inspiração é de Deus, ela não afronta as outras escrituras. Amém. Pelo contrário, quando a inspiração vem de Deus, aquela inspiração toma algo que é de Deus e leva a apontar, leva a angariar e se encaixar com outras coisas também que foram faladas por Deus. Agora, quando há uma inspiração em que o pregador é levado pelo estímulo da revelação, porque nós não podemos de forma alguma culpar a água que está sendo derramada em cima do pregador. Nós não podemos de forma alguma culpar a chuva que está caindo sobre aquela audiência. A questão não está na chuva, a questão não está no Espírito Santo, a questão está em quem é tomado para poder falar sobre aquilo. Quem está entendendo, irmãos? Então ele toma aquilo e pega aquilo, esboça aquilo e aponta para outras coisas e choca com as Escrituras. Pega aquilo, aponta para o nosso dia, para uma coisa que não tem nada a ver com as Escrituras. E assim, eu vi um pregador lendo uma Escritura, ele leu uns 15 versículos, e cada versículo ele estava explicando, tudo ao contrário, tudo batendo ao contrário, tudo fora do contexto, tudo fora de ordem, fora da revelação divina. E no entanto, ele estava colocando coisas do dia para ontem, de ontem para o futuro. Ele estava todo perdido. E assim o diabo, ele faz uma ciranda, ele provoca um cirandeio no meio de muitos crentes, principalmente do púlpito, porque o maior perigo está no púlpito. O maior perigo para a igreja está em cima do púlpito. Porque quando o pregador vai pregar, a igreja que está sentada vem para ouvir. Vem para ouvir a palavra, vem para dar amém, vem para dar glória a Deus. E quando você fala amém, você está falando assim seja. Assim seja, louvado seja Deus, assim seja. Então, quando você dá amém, você está aprovando aquilo que o pregador está ensinando. Porém, quando o pregador está ensinando alguma coisa errada e você, sem o discernimento, vai com Maria, vai com as outras, dá amém, você está apontando e dando um amém, ou seja, apontando, você está concordando com um erro, mesmo que sem a intenção de errar, mesmo sem aquele agravante, né, de errar, mas é um erro. E Satanás não quer saber se é intenção, se foi sem intenção, ou se foi com intenção. Satanás não quer saber disso. Então, de qualquer forma, as pessoas têm que entender que o maior perigo está em cima do púlpito. Porque quando o pregador prega uma mensagem, a igreja é obrigada a absorver o que o pregador está pregando. Porque se você vem aqui para me ouvir, mas só vem por exemplo, se você não vem para absorver o que vai ser ensinado, para absorver o que foi pregado, então tem alguma coisa errada em algum lugar. Você vem porque você quer ser alimentado. Você vem porque você quer ser alimentado. E se você está alimentado, e se você quer ser alimentado, você tem que crer no que está sendo dito em cima da plataforma. Os irmãos estão entendendo? Então, de sorte que aqueles que estão ouvindo a palavra, como disse o apóstolo João na sua epístola, devemos provar todo o Espírito. Devemos provar todo o Espírito. Quando João disse, provai todo o Espírito, ele está dizendo para provar o pregador. Você não prova um Espírito. Como é que vai provar um Espírito? Como é que você vai provar um Espírito? Você não vê nenhum Espírito. Quando se fala provai todo o Espírito, é o pregador. Provai todo o Espírito, isto é, provai todo o pregador. Aí você continua lendo, você vai entender que é o pregador. Porque muitos falsos mestres,
Está entendendo? Entenderam agora? Então, vejam, porque aí está a situação. Então, creio que muitos pregadores falaram sobre isso aqui. Mas, como nós temos um profeta, que veio reunir as partes soltas, que durante as eras da igreja estavam soltos, os cabos soltos que os reformadores não puderam ligar uma ponta com a outra, porque o mensageiro desse último dia, o profeta, veio exatamente com a função de mensageiro, mas também para revelar os mistérios de Apocalipse 10:7. E ele veio também com a outra parte do ministério de Elias para restaurar a fé dos filhos de volta aos pais. Então, como nós temos um profeta, e o profeta é a boca de Deus, e nós apenas tomamos o que Deus disse, amém? Então, nós podemos mastigar, podemos ouvir com menos preocupação, nós podemos tomar isso com menos preocupação, com menos ansiedade de pensar, será que não, será que sim? Porque aí você está seguro, porque aí Deus já passou pelo filtro de um profeta, amém, irmãos? Deus já passou pelo filtro de um profeta. Então, o que eu prego, o que eu ensino, é pela filtragem que Deus já passou pelo filtro, que é um profeta. Então a palavra é o filtro. Quem está entendendo, irmãos? Amém. A palavra é o filtro. Para que serve o filtro? Para que serve um filtro? Qualquer tipo de filtro. Filtro na geladeira, filtro no carro, filtro para beber água. Todo tipo de filtro é para filtrar e tirar as impurezas. Ou seja, permitir com que o que é bom passe pelo filtro e fazer com que a impureza que vem junto fique para o lado de fora, não extrai sobre aquilo. E a palavra é o filtro. Quem está entendendo, irmãos? Amém. A palavra é o filtro. Todo ensinamento que não bate com as Escrituras, se não bater com as Escrituras, se não bater com o ensinamento da palavra, tem que passar pelo filtro da palavra de Deus. Tem que passar. Vamos tomar, por exemplo, o ensinamento da Santíssima Trindade. O ensinamento desse dogma, desse credo, que o mundo religioso herdou através da Igreja Católica Romana. Santíssima Trindade. Que nem existe na Bíblia e não tem nenhum lugar na Bíblia onde ela é mencionada. Então, quando um pregador sobe no púlpito para pregar sobre ensinar, eu não sei como é que eles ensinam sobre Trindade. Não sei como é que vai ensinar. Como é que ensina? Quando um pregador sobe no púlpito para ensinar, para pregar sobre Trindade, ele não passa no fio da palavra. Ele não passa no filtro da palavra. A sua pregação é impura. A sua pregação é cheia de impurezas. Quem está entendendo, irmão? Amém. E se a pregação imagina a inspiração, está vindo aonde? Hein? Se pregar ensinamento errado é do diabo, e a inspiração está vindo aonde? Qualquer pregação que não combina com as Escrituras vem de onde? Vem de Deus? Não pode vir de Deus. Tem que ter uma fonte. Tem que ter uma fonte inspiradora. Tem que vir uma fonte inspirando. Vinda do céu, eu sei que não é. Tem que vir do inferno. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, um pregador sobe no púlpito, mesmo com as boas intenções, porque Satanás não está nem aí com boa intenção. Satanás não é bonzinho. Não existe bondade nele. Se ele fosse bom, ele tinha algo de Deus nele. Então, observe bem que ele então toma o indivíduo, inspira ele. Não inspira. Ele toma o indivíduo porque o Espírito Santo, Satanás não pode mexer nele. Satanás não pode mexer na unção. A unção pode ser até verdadeira, mas o ensinamento é falso. Quem entendeu? Porque o Espírito Santo cai sobre ambos, sobre o joio e sobre o trigo. O Espírito Santo, que é a água que embebe a terra. Então, quando um pregador sobe no púlpito para pregar sobre Trindade, que é algo inexistente, é anti-escriturístico, é antibíblico, a unção que está sobre ele, o Espírito Santo,
pode ser até de Deus, mas o ensinamento é do diabo. Quando Jesus disse que nos últimos dias haveria falsos cristos e falsos profetas, ele não está dizendo que a unção sobre eles seria falsa. É o ensinamento que é falso. Quem entendeu, irmãos? Amém. Por isso que João disse: provai todo o Espírito. Não prove a água que está caindo sobre ele, prove o ensinamento que sai dele. Jesus disse para os discípulos: acautelai-vos sobre o fermento dos fariseus. Estão entendendo? Acautelai-vos sobre o fermento dos fariseus. Os fariseus tinham ensinamento? Tinha conhecimento? Tinha muita experiência? Tinha. Acautelai-vos por quê então? Do fermento, que é a sua doutrina. Quem entenderam, irmãos? Era a doutrina que Jesus Cristo estava falando para eles ter cuidado. Cuidado com a doutrina. Quem está entendendo? Então haveria falsos cristos e falsos profetas nos últimos dias que estariam em cima da plataforma, estariam em cima de púlpito, porque os falsos cristos e falsos profetas, irmãos, eles não estão aí em programa de televisão, eles não estão aí na política, não, eles estão em cima do púlpito, irmãos. Os falsos cristos e falsos profetas estão em cima do púlpito, com Bíblia, com gravata e paletó e um microfone na mão. Os falsos cristos e falsos profetas nos últimos dias. Jesus disse falsos Cristo, porque Cristo, a palavra Cristo quer dizer ungido. Então Jesus não está dizendo que a unção era falsa. Falso é o ensinamento que ele está dando. Eles falsos profetas. Ele não está falando sobre a unção, está falando sobre o ensinamento. Profeta pregador. Está entendendo, irmãos? Está falando sobre o ensinamento. Então um pregador sobe no púlpito e ensina a trindade, ele pode estar derramando, caindo sobre ele o Espírito Santo, mas o que conta é o ensinamento. Se o ensinamento é falso, estão entendendo, irmão? É o ensinamento. Então, se o ensinamento é falso e ele está trazendo aqui para o povo, da onde está vindo? De onde ele está vindo? Porque é uma interpretação. Satanás está, veja bem, o ministro está em cima do púlpito com a Bíblia na mão, levando as pessoas a lerem um monte de escritura que para ele aponta a trindade. O Pai é maior do que eu vim em nome de meu Pai. Então, ele lê essas escrituras e então aponta para o povo trindade. Só que sem revelação, o diabo segura ele. Quem está entendendo? E a igreja também, sem revelação, dá amém pelo que ele está dizendo. Dá amém e dá glória a Deus pelo que ele está dizendo. Então o ensinamento é falso e é falso também a inspiração. Ou seja, a inspiração não vem de Deus, não vem do céu, está vindo do inferno. Um pregador sobe no púlpito e diz para a igreja que a mulher tem um papel diante de Deus para pregar o evangelho. Um pregador sobe no púlpito dizendo que a mulher tem um papel fundamental de pregar o evangelho. E aí ele vai citar algumas mulheres na Bíblia, lá vai citar Esther, que foi uma rainha, vai citar lá um monte de mulher, Débora, que era juíza, e vai citar um monte de mulher lá. Vai citar as duas Marias que foram ao sepulcro e foi avisar os apóstolos, vai citar um monte de escritura, mas tudo fora da palavra do contexto. Vai pegar aquilo sem revelação e aplicar como se fosse uma verdade. Como se na verdade a mulher tivesse mesmo uma ordem divina para ser pregadora, para ser pastora, para ser um ofício dentro da igreja. Ou seja, ele sobe em cima do púlpito para ensinar isso para a igreja. Naquele momento ele mesmo se identifica com um falso profeta e um falso ungido. Essa inspiração está vindo do céu. Porque se a inspiração está vindo do céu, a inspiração aponta para a palavra. A inspiração diz que não pode pregar. E a inspiração que vem do céu aponta para Paulo, as escrituras, onde fala que a mulher não deve ser uma pregadora. Quem entendeu, irmãos? Amém. Aí a inspiração do céu vem e pega Paulo e aponta em Timóteo onde a mulher não deve ser pregadora. Amém. Vocês entenderam agora? Amém. Como é que é a coisa? Veja se não é a graça de Deus que nos tirou do sistema e colocou-nos na palavra. Amém, irmãos? É a graça de Deus. Então vejam bem. Então observe bem que
a inspiração, ela vem. Inspiração para cantar, para compor um hino, inspiração para trazer uma mensagem, inspiração para isso. Mas o profeta disse: de onde está vindo essa inspiração? Ela está encaixando? Ela está encaixando? De onde está vindo a inspiração? A letra da música: sim, recebi uma inspiração para escrever um hino. Tudo bem, amém, glória a Deus por isso. Mas e o hino está batendo com a Bíblia? O hino está batendo com as Escrituras? O hino está falando de quê? De céu? Então tem que ir de acordo com o céu, tem que ir de acordo com as Escrituras. Está falando de salvação? Tem que bater com as Escrituras. Está falando sobre arrependimento? Tem que bater com as Escrituras. Está falando sobre libertação? Então tem que bater com as Escrituras. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Não é porque é louvor que não tem que combinar com as Escrituras, não. Tem que combinar. Por quê? Porque está louvando a Deus. Amém, irmãos? Amém. Porque está louvando a Deus. Né? Vocês estão entendendo? Amém. Se é inspiração, tem que ver de onde está vindo. Está vindo de onde? Esta fonte está vindo de onde? De onde bebe essa água? Está vindo de onde? Porque se estiver vindo do céu, vai combinar com as Escrituras. Se estiver vindo do inferno, vai combater as Escrituras, vai chocar com as Escrituras. É aí que o povo não entende a maneira do diabo matar, roubar e destruir. As pessoas pensam que o diabo está matando e roubando, destruindo, é só lá. Olha lá, está bebendo, está jogando, está prostituindo, está entrando nas drogas. Pensa que é isso, que essa é a parte que os povos não conseguem ver o diabo matando e roubando e destruindo. Essa é a parte do mundo que só consegue ver o diabo matando, roubando, destruindo, só nisso. Eles não conseguem ver o diabo matando, roubando, destruindo em cima do púlpito. É verdade. Eles não conseguem ver o diabo matando, roubando e destruindo em cima do púlpito. Vocês estão me entendendo, irmãos? Amém. Quantas igrejas aí, por exemplo, estão em cima do púlpito hoje, sendo regada e sendo levada por espíritos sedutores? Igual hoje, por exemplo, no Facebook, eu vi um vídeo onde os ministros, os obreiros estavam fazendo a dança do foguinho. A dança do foguinho em cima dentro da igreja. Cada um dando a mão e fazendo tipo um break do Michael Jackson. Agora eu pergunto, eles estão na unção? Pode até estar, mas aquilo é bíblico? A maneira é bíblica? Não, existe um comportamento do Espírito Santo. Amém, irmãos? Existe um comportamento do Espírito Santo. Aí depois que termina tudo aquilo, o pastor sobe no púlpito: o diabo está matando e roubando, o presídio matou 53, está matando e roubando. E eles não entendem que lá dentro da própria igreja o diabo está matando e roubando, destruindo eles não sabem. Meu Deus. E eles não sabem. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Por isso que eu disse, o maior perigo está em cima do púlpito. O maior perigo está em cima do púlpito. Porque o púlpito é um lugar entre céu e inferno. O púlpito é assim. Ou você aprende e você é ensinado e você é doutrinado para poder fazer o que é certo para ir para o céu, ou você aprende tudo errado, tudo desconectado, fora das escrituras para poder ir para o inferno. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, vejam bem. Eu falei sobre louvores e tal. Sonhos é a mesma coisa. Né? Às vezes chegam os irmãos lá no escritório, de vez em quando: pastor, eu tive um sonho e tal. Se naquele momento eu tiver o discernimento do Espírito Santo e receber uma inspiração para mostrar para aquele irmão e aquela irmã que o sonho significa isso, significa aquilo outro, eu posso até falar. Mas se eu não sei naquele momento, não adianta eu querer aventurar. Não adianta eu querer dizer: irmão, olha, irmão, pode ser isso, pode... Quando eu digo pode ser isso, pode ser aquilo outro, o diabo está me destruindo naquele momento. Deus. O diabo já está me matando naquele momento. É melhor dizer: irmão, eu não sei, vamos esperar em Deus. Amém, irmãos? Do que dar uma falsa interpretação. E outra, e se o sonho dela não combina com as Escrituras? E se o sonho não combina com as Escrituras? Igual um homem teve um sonho e não sei o que, e nesse sonho ele disse: pastor, não comigo, contou com o pastor. Pastor, eu tive um sonho, sabe? E eu, 32 anos de casado, e eu estava tendo um sonho, estava tudo normal na minha família, mas de repente assim, a casa começou a ter uma tempestade e a minha família rachou no meio. E aí eu separei da minha esposa nesse sonho.
Mas aí Deus, nesse sonho, me deu outra esposa bem novinha. Aí eu pergunto, quem deu esse sonho? Hã? O diabo. Quem deu esse sonho? O diabo. Né? Esses dias eu passei perto de uma igreja, aí estava tendo culto de revelação. Eu parei para ouvir. Culto de revelação. Aí o pregador lá em cima do púlpito disse assim: olha, o Espírito Santo que não se engana. Como é que eles têm coragem, irmão? O Espírito Santo está me revelando que não se engana, que não pode mentir. Está me revelando aqui que tem uma irmã, presta atenção, irmã. Isso foi numa igreja pentecostal. O Espírito Santo está me revelando, irmã, que Ele quer que você faça a obra dele. Ele quer que você pregue o Evangelho. Aí você fala assim, aí a igreja que não sabe nada, amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Eu pergunto, de onde está vindo essa revelação? Está vindo aonde? Está vindo do inferno. Por quê? Por quê, pastor? Porque não combina com as Escrituras. Não combina com a palavra. Se é uma inspiração, está vindo de onde? Onde está vindo essa inspiração? Do céu, que não é. Porque Deus não vai chocar contra Ele mesmo. Deus não irá contra Ele mesmo. Como que Deus vai contra a sua própria palavra? Os irmãos estão entendendo? Por isso que o profeta, irmão Branham, disse: cuidado com as inspirações que você tem. Cuidado. Se você tem algo, sente de fazer algo, sentiu inspirado de fazer algo, veja se aquilo não choca com as Escrituras. Veja se aquilo não vai contra a Bíblia. Depois disso, converse com o seu pastor. Fale com o seu pastor, fale com o seu líder. Amém, irmãos? Amém. Não saia por aí fazendo qualquer coisa. Você tem que ser guarnecido, você tem que ter uma liderança. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então, é dessa maneira. Vejam bem, teve um irmão, uma pessoa, ele estava com dinheiro para entregar, era o dízimo. Ele estava com o dízimo para poder entregar. Mas aí, ele indo para a igreja, ele passou em frente a um lugar onde estava um mendigo. E ele falou assim: a igreja está bem, o pastor está bem, sabe uma coisa? Eu acho que Deus não vai ficar chateado comigo se eu der o meu dízimo para esse mendigo. Eu pergunto, ele se sentiu inspirado para fazer aquilo. Veio de onde isso? De Deus não veio. Que a Bíblia está dizendo para ele entregar na casa do tesouro. Entendeu, irmãos? Entregar lá. Se ele quiser fazer alguma coisa, faça, mas não com o dízimo do Senhor. Se ele quiser fazer alguma coisa, faça, mas não com o dízimo do Senhor. Quem está entendendo? Aí o diabo vem para matar e roubar, destruir, e o povo pensa que é lá fora, é os estádios cheios, é a zona de meretriz, é a prostituição, é a droga correndo solta na avenida. Não, gente, não é só isso não. Não é só isso. O diabo está matando, roubando, destruindo pessoas que se dizem ser cristãos, sendo levadas por inspirações, levadas a sentimentos que não combinam com as Escrituras e não combinam com a palavra de Deus. Os irmãos estão entendendo? Amém. Como é que é a coisa? Então, vejam bem. Então, existem muitas coisas nesse sentido. A pessoa tem que estar muito amparada através da palavra, porque o diabo, irmão, ele é muito sutil, como nós falamos aqui há pouco tempo. Como nós falamos aqui, nós observamos que o diabo, ele foi tão sutil lá no Éden, tão sutil com Jesus. No Éden foi sutil, 4.000 anos depois, sutil com Jesus Cristo na tentação. Então, quando Jesus estava ali, porque o diabo, ele não mede pessoas pelo grau de instrução que ele tem, se ele nasceu em família rica, se ele nasceu no berço de ouro, se ele já nasceu no ministério, ou se ele já nasceu, como nasceu, por exemplo, Anás e Caifás, já direto da tribo de Levi para ser um sacerdote. Não quer nem saber sobre isso. Ele tentou o próprio Deus. Quem está entendendo? Ele tentou o próprio Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Mas olha a sutileza do diabo. O diabo citou a Escritura para Jesus. O diabo olhou para Jesus e viu que o corpo dele estava assim meio que desidratado,
não tinha bebido água, jejuando 40 dias, não estava comendo. E o diabo pegou exatamente esse ponto de necessidade, de suprimento. E então viu que o Jesus estava definhado, magro, desidratado, cansado, e disse o seguinte: olha, você é filho de Deus, você tem poder, tu tens poder, tem poder sobre os anjos. Olha, você pode muito bem lançar sobre daqui de cima, e quando ficar lá embaixo, chegar lá embaixo, tu dá ordem aos anjos para que não tropece em pedra alguma, e segura você lá embaixo. Olha só, querendo fazer de Jesus um espetáculo. Olhou para a fome, olhou para a sede, transforma, aqui, você pode transformar, pode fazer tudo, pode transformar as pedras em pães aqui, não tu és o Filho de Deus? Transforma as pedras. Então observe bem que quando ele falou para Jesus saltar do cume lá da montanha, e lá embaixo os anjos pegarem, ele citou o Salmo, ele disse: vai lá, está escrito lá, está escrito a teu respeito que os anjos vai te agarrar, vai segurar, dá ordem a teus anjos, para que não tropece em pedra alguma. Ele citou a Escritura. Os irmãos entendendo? Só que ele citou a Escritura no tempo errado. Ele citou a Escritura em outro tempo, em outra passagem, em outra época, em outra situação. Os irmãos entenderam, irmãos? Então o diabo conhece as Escrituras. Ele conhece as Escrituras. O diabo, ele pode até ser inspirado no sentido para distorcer as Escrituras, porque o conhecimento dele nas Escrituras é muito. No livro de Tiago diz: tu crês que há um só Deus? Os demônios também creem e até estremecem. É verdade. A única coisa que o diabo não pode, os demônios não podem, é pelo fato de crer ser recebido por Deus. O fato deles crerem e até estremecerem não levam a eles a serem recebidos pelo Senhor Jesus Cristo. Não levem a eles a entrarem no reino de Deus, porque aí Deus teria que dar algo que é dele, que é o Espírito Santo, para batizar um demônio. E Deus não batiza um demônio. Quem está entendendo, irmãos? Então, eles conhecem as Escrituras de cor, salteado, ele conhece as Escrituras. E quanto mais ele tem alguém, um pregador, que formou-se, que elaborou sua mente, sua faculdade mental, dentro de um galinheiro, vamos dizer assim, dentro de um seminário, onde o irmão Branco chega a dizer, uns verdadeiros chocadeiros de franguinhos, de granja, e ali eles saem dali diplomados, formados culturalmente, conhecendo o árabe, conhecendo o grego, conhecendo o latim e tudo mais, para não entender nada, porque teologia bane a inspiração, bane a revelação, porque teologia não recebe a inspiração e nem a revelação vinda de Deus. Porque se eu me inscrevo para fazer um curso de teologia, quem vai me ensinar? Não é outro pregador? Não é outro professor? O professor que vai dar aula para mim foi ensinado por outro professor, e aquele outro professor por outro professor. Homens ensinando homem, mas nós somos ensinados pelo Espírito Santo. Amém, irmão? Somos dirigidos pelo Espírito Santo, recebendo revelação, não que vem da terra, mas que vem do céu, como vem para Pedro e que vem para nós também nesse último dia. Então o diabo está matando e roubando e destruindo igrejas inteiras, começando pelo púlpito, sabe? Fazendo das igrejas salões de bailes, fazendo das igrejas salões de teatro, de peças, ensinações, né? Fazendo das igrejas um lugar de veraneio, de passeio, fazendo de igrejas palanque para político em época de política, fazendo de igrejas para discurso político e aquelas coisas todas, né? Fazendo de igrejas dança até de salão, Então, quer dizer, aí eles, depois que termina tudo isso, vai e prega no púlpito: o ladrão veio roubar, matar, destruir.
E eles nem sabem que estão sendo destruídos. Nem sabem que estão sendo destruídos. Os irmãos estão entendendo? Então, vejam bem. Então, qual é a maior articulosidade de Satanás? É claro que, se você vê um crime, Satanás está naquilo. Se você vê um prostíbulo, Satanás está naquilo. Se você vê essas coisas do mundo, Satanás está naquilo. É grotesco, é gritante essas coisas. Podemos ver literalmente Satanás nessas coisas. Mas a astúcia de Satanás, a articulosidade de Satanás, a sutileza dele, ele então, a parte mais sutil de Satanás é quando ele toma as coisas de Deus e penetra pelas coisas de Deus para fazer o povo enredar. Quem está entendendo, irmãos? É como pegar carona num barco. É como pegar carona num barco. É como descer no rio. Então, Satanás, ele é articuloso. Então, lá no mundo, ele entra escrachadamente. Ele entra com revólver, com droga, com palavrão. Ele entra escrachadamente. Você vê isso na rua. Mas na igreja, onde a Bíblia diz para nós ter cuidado com a maldade nos lugares celestiais, para nós ter cuidado. E a Bíblia diz, cuidado quando pisar na casa de Deus. Amém, irmãos? Amém. Guarda o teu pé quando entrar lá. Então, nós estamos numa luta, numa batalha contra as astúcias do diabo, que é combatidas em lugares celestiais como esse. Então, a sutileza de Satanás é quando ele vem para esse tipo de ambiente. Quando ele vem para esse tipo de ambiente. Veja, quando Jesus encontrou com Satanás, observe que eles se encontraram. Então Jesus perguntou para ele, de onde tu vens? Ele diz, eu estou vindo passeando, rodando, girando pela terra e passeando por ela e assim por diante. Aí Jesus disse assim, mas se você passeou por ela, você deve ter observado o servo Jó. Amém, irmão? Você deve ter observado o servo Jó. Mas observa antes disso. E vindo os filhos de Deus para adorar, veio Satanás também no meio. E aí, Satanás veio com rabo? Veio com chifre? Veio com um negoção assim, parecendo ferrão? Veio de capa vermelha? Veio de chapéu preto? Com as unhas grandonas? Ele não veio. Ele veio com o bico debaixo do braço. Ele veio com o inário. Ele veio para se acertar, para ouvir Jó. E vindo os filhos de Deus para adorar, veio também Satanás no meio deles. Quem está entendendo, irmão? Então este é o local perigoso. Por isso que o profeta disse, se você vem aqui para ver falhas, para ver erros, se você vem para ver falhas, para ver erros, por certo, Satanás está aqui para te mostrar isso. Se você vem para ver falhas e ver erros, por certo, Satanás vai te mostrar muitas delas. Mas se você vem para ver o Espírito Santo, Deus operando através da palavra, Deus também está aqui para te mostrar. Amém, irmão? Deus está aqui também para te mostrar. Então, o mundo religioso não sabe aonde está o impacto da destruição. Não sabe. E o diabo começou a destruir o mundo religioso por meio da interpretação, pela entrada do falso espírito anticristo. Depois vindo a obra dos nicolaítas e assim por diante. Combinando com o falso profeta, que está sentado no lugar de Deus, como se fosse Deus, falando como Deus, malodiando tudo como Deus, com o falso profeta. E eles estão caminhando para o quê? Caminhando para o grande laço, caminhando para a grande armadilha, que é o Concílio Mundial de Igrejas. Aí será a destruição total mesmo. Quem está entendendo, irmão? Estão sendo destruídos em cima dos púlpitos, agindo como o mundo, falando como o mundo, pregando como o mundo, ensinando coisas que Paulo não ensinou, que os apóstolos ensinou. Estão destruindo a si mesmo. A destruição geral, a destruição total virá quando eles entrarem piamente ali dentro do concílio mundial da besta, quando entrarem no concílio mundial e fazerem parte desta grande cúpula de igreja erigida à imagem à besta, pela qual dará todo o seu poder a Roma. Então, quando isso acontecer, acabou. Estão acabados. Por quê? Potencialmente, eles estão marcados com a marca da besta, recebendo no coração e aceitando de bom grado a doutrina da Santíssima Trindade.
recebendo de bom grado a doutrina da Santíssima Trindade, que é os 3 espíritos de Ram, que começou a saltar lá em Roma. Aqueles 3 espíritos, 3 demônios. Os irmãos estão entendendo? Então aí, potencialmente já estão marcados pela marca da besta, tendo esse batismo pagão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e crendo num Deus trino, um trino Deus. Então, crer é na mente, o entendimento. Eles têm um entendimento que há um Deus formado em 3 pessoas, na mente, compreensão. Isso é a marca da besta. Então, quando eles entrarem no Concílio Mundial de Igreja, vão dar a marca na mão. A marca na mão é companheirismo, aceitando, fazendo negócio. É a marca na mão. Potencialmente agora estão marcados, só que eles não sabem disso. Você chega por aí e fala assim: ei, trinitariano, você sabia que está marcado com a marca da besta? Claro que não vai fazer isso. Nós não iremos fazer isso, mas potencialmente ele está marcado. Para poder sair, para poder apagar essa marca do trinitariano da mente, primeiro tem que crer que Jesus Cristo é o único Deus, pela revelação, e depois para apagar de vez a Trindade, batizando em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão? Tem essa solução. A solução começa quando tira da mente essa marca trinitariana, essa marca pagã de 3 deuses. Quando tira da mente, aceitando o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, já está começando a se livrar da marca da besta. Logo ele vai e pede o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele se livra do batismo pagão. Só que precisa encher do Espírito Santo para entrar no arrebatamento. Amém, irmão? Aleluia! Livrar-se da marca da besta, crendo em Deus, e apagar o paganismo, o batismo, isso não dá garantia do céu. Tem que receber o Espírito Santo. Tem que ser nascido de novo. Amém? Amém. Os irmãos estão entendendo, irmão? Então as pessoas não sabem como o mundo religioso está sendo destruído pela atmosfera espiritual, pela esta guarnição que está na 4ª dimensão, sendo regida pela 5ª, que é o inferno, e nas hostes da maldade, que é combatido nos lugares celestiais. Então você acha que nessa reunião aqui nessa noite o diabo não está irado? Porque muitas coisas estão falando aqui que ele não está gostando. Amém, irmão? Ele não está gostando do que está sendo falado. E quem é mais ardido nisso? O pregador. O pregador sofre muito. Vocês estão entendendo, irmãos? O pregador sofre muito. Deixa eu terminar com isso aqui. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Tudo bem. O diabo, ele não sabe quem é eleito. Olha só. Ele não sabe quem é eleito até que ele se manifeste. O diabo não tem acesso ao livro da vida. O diabo não tem acesso ao livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Ele não pode ir lá, deixa eu ver quem é o eleito e quem não é. Ele não tem esse acesso. Porém, quando este eleito, que está com o seu nome no livro da vida do Cordeiro, é manifesto na terra, aí ele fica sabendo quem é. Aí ele vai trabalhar em cima disso. Ele não pode tirar a sua salvação e a sua eleição, mas o que ele puder estragar você, ele estraga. Por isso que quando os eleitos vêm na terra, depois de manifestar, como o eleito passa luta, irmãos? Como o eleito passa luta? É a luta dentro de casa, é luta com o filho, é luta para manifestar a fé, para segurar a fé, é luta com enfermidade, é irmãos tão bons, é irmãos cheios do Espírito Santo, cheios da graça de Deus, com amor no coração, mas sofrendo com enfermidade, sofrendo com enfermidade terrível, com problema. Mas por quê? Porque Satanás segurou ele. Satanás viu, sabe quem é o eleito. Antes ele não podia ter acesso ao livro para saber quem é eleito e quem não é. Mas quando ele é manifestado na terra, aí ele começa a trabalhar em cima dele. Quem entendeu, irmão? Aí ele começa a soltar os cachorros em cima dele. Quando o eleito é manifestado, presta bem atenção. As escrituras falavam de uma eleição, de que um menino nasceria e o principado estaria sobre os seus ombros. Quem era esse? O próprio Deus, Senhor Jesus Cristo. Correto, irmão? Até 2 anos de idade estava tudo bem. Estava tudo bem. Mas quando os magos veio lá do deserto, veio lá do ocidente, para ir até o oriente, para saber e onde estava o rei, gritando por todos os lados, onde está o rei, onde está o rei? Alguém poderia entender, está ali no palácio, Herodes, não é esse não.
Nesse não, é o rei dos judeus, porque vimos a sua estrela. Herodes não tem estrela nenhuma. Herodes não tem estrela nenhuma. Só quem tem estrela é o eleito. Amém, irmãos? Amém. Os outros que têm estrela têm, mas estrelas errantes. Onde está ele? Onde está ele? O que Herodes fez? Herodes, quando ficou sabendo que essa criança estava no mundo, o que ele fez? Matou todas as crianças de 2 anos para baixo. Por causa do eleito. Então, enquanto o eleito não é manifestado, Satanás fica quietinho. Onde está? Onde está ele? Onde está ele? Querem matar. Mas quando ele é manifestado, aí o diabo vai ficar em cima do céu. O diabo não tira a salvação, não tira a eleição, como não tirou de Jó. Deus disse, você pode tocar em tudo dele, mas a vida dele pertence a mim. Amém, irmãos? A vida dele pertence a mim. Olha o William Branham. Olha o William Branham. Enquanto o William Branham não foi manifestado na terra, estava tudo certinho. Mas quando a coluna de fogo veio e entrou exatamente naquela cabana quando ele nasceu, o diabo viu aquilo. Quem entendeu, irmãos? E depois de um tempo, o que o diabo quis fazer? Matá-lo. Matá-lo com fome, a sua mãe e o menino. Até que Deus tocou naquele homem lá, o vizinho lá, viu que a chaminé não estava saindo fumaça por dias. E foi lá, chamou, ninguém atendeu. Ele quebrou a porta, entrou dentro e viu a mãe e a criança, com a criança morrendo. Foi lá, esquentou fogo, trouxe lenha e ele está vivo. Amém, irmãos? Deus protege seus filhos, amém, irmão? Deus protege. Mas quando o eleito é manifestado e conhece que foi manifestado, ele quer fazer de tudo, mas não pode mexer na salvação, não pode riscar o nome, não pode tirar. Mas ele que puder estragar você, estragar nós, ele vai fazer até o fim. Amém? Fazer até o fim. Até o fim. Lá estava o povo eleito de Deus, lá em Israel, em Egito, multiplicando, multiplica. Aí o faraó ficou incomodado, disse, olha, eu quero que multiplique o trabalho deles, multiplica. E mesmo assim eles continuavam multiplicando. Depois o faraó foi para o segundo teste, foi para a segunda tentativa. Chama as parteiras, as duas lá, que eu esqueci o nome, que faz parte de Israel, mas ó, quando nascerem as crianças, se for mulher, você deixa, se for homem, você mata. Olha para você ver como é que é coisa. Vocês entenderam? Olha a formosura de Moisés. O menino era tão bonito que não podia ficar em casa. Teve que fazer um cesto e colocar dentro do cestinho para lá embaixo a irmã de Moisés seguindo para ir no palácio. Porque a perseguição era grande. Quem está entendendo, irmãos? Então, quando o eleito se manifesta, aqui está, ali está. O diabo não sabe quem tem seu nome na vida do Cordeiro. Não sabe, até que se manifesta. Aí você prega aqui, prega ali, a mensagem chega ali, e então Deus abre o entendimento de alguém com a mensagem da hora. Naquele momento o diabo sabe que ele foi um eleito. Quem entendeu, irmãos? Aí você vai ver a surra caindo sobre si mesmo. Aí você vê o diabo em cima dele surrando. Só não pode tirar a vida, mas não pode tirar a eleição e a salvação. Mas o que o diabo puder fazer para prejudicar a nossa vida até a nossa jornada terminar, ele vai fazer. Mas tem uma coisa, Jesus Cristo também nos prometeu que nos ajudaria também. Amém, irmão? Amém. Olha, vocês terão aflição no momento. Deus fala, vocês terão aflição no momento que vocês recebeu isso. Mas tem bom ano. Eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Amém, irmão? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Os irmãos entenderam? Muito bem, domingo, se Deus permitir, às 18 horas estaremos ceando a ceia do Senhor. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela palavra, pela mensagem que o Senhor nos deu nessa noite. Somos gratos, ó Pai querido, por tudo que o Senhor fez. Somos gratos por esta palavra, por esta mensagem. Ó Pai, creio que o nosso entendimento cada vez mais está sendo aberto pela Tua palavra. No nome do Senhor Jesus, abençoe teus filhos a voltar para os seus lares, que nenhum mal suceda pelo caminho, mas se o Senhor por causa está ajudando cada um a voltar para os seus lares, não deixando que mal algum aconteça, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Amanhã estaremos, se Deus permitir, em Sarzedo, a partir das 19 horas e 30 minutos, talvez dando continuidade a essa mensagem. Deus abençoe cada um.